O Eu Me Protejo trabalha com prevenção. A prevenção ela só é efetiva quando a violência não ocorre. Então, vamos preparar nossas filhas, nossos filhos, nossos estudantes com e sem deficiência para aprenderem a reconhecer e a se protegerem de situações de perigo? Todo o nosso material é gratuito, acessível e está no site eumeprotejo.com e no Instagram Eu Me Protejo Brasil. Para prevenir qualquer tipo de violência na infância, inclusive o abuso sexual, a melhor coisa a fazer é falar sobre o assunto desde pequeno. A cartilha do Eu Me Protejo traz informações básicas que servem tanto para crianças quanto para famílias e educadores. A primeira fala das partes do corpo. A criança precisa saber que o corpo dela é dela e que ela tem que respeitar o corpo dos outros também. Ela precisa saber o nome correto de todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Por que isso é importante? Geralmente, a gente só ensina para as crianças que têm cabeça, ombros, joelho e pé, né? E a gente fica constrangido, sem jeito de falar de pênis, vagina, mama, mas é fundamental que a criança saiba quais são essas partes íntimas e que ninguém pode tocar nelas, só a mãe, o pai, na hora de ajudar a tomar banho, a se limpar. Depois a gente fala das situações de risco que a criança pode enfrentar. Na cartilha, a gente mostra as ilustrações que foram baseadas nos casos que mais acontecem, como, por exemplo, quando alguém coloca a criança no colo e quer tocar nas partes íntimas, alguém que quer entrar no banheiro junto com a criança, alguém que quer tirar foto da criança pelada. Outro sinal de alerta é uma pessoa que dá muito presente, que convida a criança para passear ou para ir na casa dela. E daí a gente explica o que a criança deve fazer no caso que essas situações ocorram. A gente fala para elas gritarem, saírem de perto, pedirem ajuda. A gente tem que ensinar as crianças a procurar uma pessoa de confiança para contar tudo. Mesmo se o agressor tiver pedido para ela não contar ou tiver feito ameaças. E como a gente sabe, na maioria das vezes o abuso acontece dentro de casa, pelos próprios parentes ou por pessoas conhecidas. Então tem que deixar bem claro para a criança que mesmo se aquilo acontecer com uma pessoa da família, ela deve contar tudo. E se a pessoa para quem ela contou não acreditar nela ou achar que ela está inventando, ela tem que procurar outra pessoa até encontrar proteção. Ela pode pedir ajuda para uma pessoa próxima, como uma professora, um outro adulto em quem ela confie. Por isso que é importante a gente ajudar a criança a identificar quem são esses adultos em quem ela pode confiar dentro de casa, na escola, na vizinhança. E como a gente faz para saber se alguma coisa aconteceu com a nossa filha ou com o nosso filho? A melhor forma da criança contar para a gente se alguma coisa aconteceu é estar sempre aberta para conversar. Se notar que a criança está diferente, que alguma coisa está incomodando, se aproxime dela, esteja disponível sempre para acolher o que ela trouxer. Mas não brigue com a criança, confie nela. Raramente os relatos de abuso sexual são mentira. A criança nunca tem culpa. A culpa é sempre do agressor. A gente sabe que esse assunto é difícil, que a gente preferia não ter que enfrentar isso. E muitos de nós também nunca falamos sobre isso com as nossas famílias, né? Quando a gente era pequeno, então a gente não sabe por onde começar. Mas olhar para o outro lado, fingir que a violência não existe, é a pior coisa a fazer. É importante a gente lembrar que isso não acontece só na casa dos outros, pode acontecer na nossa casa também. E é por isso que as crianças devem estar preparadas, porque muitas são abusadas sem nem saberem o que está acontecendo. Elas nem sabem que aquilo é errado. O Eu Me Protejo, ele te ajuda nesse caminho. Você pode baixar todos os conteúdos, eles têm acessibilidade, são de graça, tá tudo no site eumeprotejo.com. Lá tem cartilhas, músicas, jogos, teatro de fantoche, poema, tudo para apoiar as famílias e os educadores para terem essa conversa com as crianças. Essa é uma conversa que pode salvar vidas.